Olá, eu sou o Leonardo, presidente da X. Mais uma vez estou tendo o privilégio de conduzir um Mesa Cash hoje com um amigo, o Luiz Borges. Eu acho que nós vamos ter um tema super instigante. Para uns que provoca muita curiosidade, para outros, para os profissionais relacionados à área, com certeza vai ser uma troca de experiência, uma troca de informações muito interessante. O Borges, né? Luiz Borges, né, Borges, Borges? Borges. Melhor. Ah, O Borges, ele é um profissional com mais de 20 anos de experiência nessa parte de tecnologias destinadas a suporte à investigação, crimes digitais, segurança cibernética e por aí vai. Atualmente é o diretor de operações da empresa Inspect, que é uma empresa, por sua vez, dedicada. Só estou dando a palhinha, o Borges vai apresentar melhor. É uma empresa dedicada a fornecer soluções de suporte à investigação aí feita pelas autoridades, pelas instituições policiais, ministérios públicos, por aí vai. O Borges vai ter oportunidade de explicar um pouquinho melhor isso, o que que é a Inspect e qual que é a atuação dele dentro da Inspect, né? E a nossa conversa hoje aqui é exatamente é, o geoprocessamento, o sensoriamento remoto relacionado, aplicado à questão das investigações, o suporte aos processos de investigação, a geração de provas ou a complementação das provas no âmbito desses processos de investigação. Eu acho que é uma coisa que nós vamos mostrar para vocês que está intimamente relacionado um tema com o outro. Então, Borges, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Para mim é um privilégio, né? Como eu falei, além de um grande amigo, é um profissional que eu respeito muito, né? Colega, inclusive, em alguns processos, né? Comerciais, alguns processos que nossas empresas andam juntas por vezes, né? Então, para mim é um privilégio. Por favor, comente aí um pouquinho da sua carreira e ótimo, da Inspect para o nosso público aqui beleza, poder entender. maravilha. Léo, obrigado primeiramente pelo convite. Para mim é uma honra poder estar participando aqui de um dos primeiros, né? Um dos primeiros. Mesa Cash. Parabéns pela iniciativa. Como eu te disse, assisti os dois primeiros, achei fantástico. Já estou lá com o sininho Legal, habilitado para poder assistir os próximos, né? legal. Você já fez uma introdução, deixa apenas complementar para as pessoas entenderem de onde vem esse conhecimento, essa bagagem, né? Certo. Minha formação ela é técnica mesmo, sou formado em redes de computadores, então eu comecei a atuar desde o meu primeiro emprego, aos 15 anos de idade, assim, o estágio na área de tecnologia, acabei fazendo carreira nessa área, né? Trabalhei com infraestrutura de rede, trabalhei com segurança da informação. Eu me especializei em algum momento em Linux, né? Então tirei as certificações LPI, RHCSA e RHCE. RHCE talvez tenha dentro do meu currículo, enquanto ainda era técnico, que eu tinha, guardava um carinho assim muito especial, que é Red Hat Engineer. Então eu fui engenheiro Red Hat. E isso me permitiu, inclusive, ser instrutor oficial de treinamentos Pô, legal, Red Borges. Hat. Não sabia disso. Então, sempre com atuação muito técnica, né? Certo. Mais ou menos 12, 13, 14 anos atrás, eu ingressei na TechBiz. TechBiz, para quem não conhece, é uma empresa que fornece soluções de forense digital, né? Aqui no Brasil. Diria que talvez hoje é a maior da América Latina. Com certeza. Então, 12 anos atrás, eu passei a ter contato com essas tecnologias de nicho que apoiam os nossos clientes, sei, clientes da segurança pública e forças de lei, no desempenhar das atividades deles. Então, fiquei lá 6 anos como consultor, entregando projeto na ponta. Depois tive a oportunidade de estruturar a área de pré-vendas, né? Fui gerente de pré-vendas, não existia essa área. Fui gerente de divisão responsável desde o início, desenvolvimento, comercialização, go-to-market do Snap, que é um produto de inteligência.
de OSINT, daqui a pouco a gente entra nessas particularidades, mas recentemente a gente resolveu se enveredar pelo mundo da inteligência, né? Sim. E aí a gente criou a TechBiz Inteligência. E aí, avançando a história, né, para 2023, a gente concluiu um processo de fusão entre a divisão de inteligência da X, que vocês em algum momento também resolveram investir nesse segmento. E aí eu considero que 18 de setembro, apesar da gente ter concluído a fusão talvez ali em julho, 18 de setembro a gente estava com o time praticamente organizado, embarcado. Isso. Então, a gente fez o nosso kickoff e iniciou essa jornada Na na Inspect. Inspect, exatamente. Então, a gente está aí desde setembro de 2023 atuando sobre o guarda-chuva da Inspect, que é essa nova empresa, apesar de nova, ela traz a bagagem tanto do ponto de vista da X quanto do ponto de vista da TechBiz de décadas, não é? Consolidou dentro da Inspect, né, Borges? Exatamente, é isso aí. Pô, Então, para mim legal. tem sido um prazer muito grande, assim, trabalhar com sócios TechBiz há 12 anos, mas mais recentemente, para mim foi uma grata surpresa os sócios Bacana. Inspect, você, né, e todos os sócios aqui, né, Legal, nesse Borges. podcast representado por você. Então, vocês já perceberam o que eu não exagerei. A bagagem do Borges enquanto profissional, ou seja, passando por toda essa área, passando com profundidade em toda essa área forense que tem esse viés, não deixa de ter o viés de investigação. Sim. Agora, mais recentemente, se aprofundando no mundo da inteligência, né? Também, ou seja, aí vai num nível bem mais profundo. Uhum. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso, crimes digitais, a relação de crimes digitais intimamente relacionado ou gerenciado pelo crime organizado, dark web, enfim, tem uma série de pontos aí que nós vamos tentar abordar rapidamente esses temas. Borges, como eu comentei, eu sempre comento aqui no MesaCast, né? O nosso objetivo é trazer, tentar, da forma mais didática possível, traduzir ou aplicar temas altamente especializados, como investigação, técnicas de investigação, sensoriamento remoto, geoprocessamento e por aí vai, para o público em geral, para que o público, não só o público especializado, mas o público em geral, tenha algum contato com esses temas, com essas técnicas, com essas tecnologias, né? E a provocação que eu te faço para a gente começar de fato aqui o nosso MesaCast, tem lá aquela, eu não sei, meia dúzia de perguntas, não sei se é meia dúzia de 4 ou de 5 ou de 7, aí depois você me dá uma cola aí, por favor. É onde todo evento, seja ele lícito ou ilícito, né? Aonde que ele ocorreu, quando ele ocorreu, qual que é o motivador, o responsável, por aí sucessivamente. Você vai me responder isso melhor. Realmente eu sempre me enrolo aí. Fique tranquilo, Que, né? é. E eu vejo talvez a principal, vou usar uma expressão aqui, a chave primária da nossa relação aqui, em termos de tema, né? O geoprocessamento e o sensoriamento remoto, eu acredito que eles contribuem decisivamente no âmbito de um processo de investigação, porque todo evento ele tem que acontecer obrigatoriamente em um momento do tempo ou ao longo de um período e em uma ou várias localidades relacionadas entre si. E aí o geoprocessamento ele vai mostrar exatamente isso aconteceu nessa localidade, isso aconteceu naquela outra localidade, assim sucessivamente, e também relacionado ao tema. A partir disso, ou seja, com essa chave primária, e aí você, por favor, fica à vontade de me complementar, Borges, todo outro conjunto, todos os outros tipos, né, de dados que são adquiridos aí pelas mais diversas ferramentas, alguma delas eu tenho certeza que você vai citar, né, passam a ser meio que indexadas ou organizadas, né? Aquilo aconteceu, esse elemento teve aqui, nessa localidade, nesse tempo, né? Aquele outro teve ali, naquele outro tempo, por aí sucessivamente. Então, eu vejo que nós,
as nossas respectivas especialidades estão intrinsecamente relacionadas, né? Aonde os processos de investigação são cada vez mais complexos de serem relacionados, aonde, como talvez o segredo de tudo eu estou usando muita palavra, o verbo relacionar, né? É relacionar, ou seja, aí vem a questão de fusionamento de dados, né? Ou seja, você organizar, relacionar esses dados de uma maneira que as relações entre eles passem a ser claras, que a gente possa tirar conclusões. Você concorda com isso? Eu tenho certeza que você vai me complementar, vai me ajudar. Mas eu gostaria de começar com essa provocação. Acho que eu não te facilitei muito aqui. Não, já né? começou Já o jogo comecei duro, né? chutando o balde. Vamos lá. Só para complementar a sua introdução, e foi perfeita, até sobre a minha formação, acho que já ficou claro que ela é mais técnica, mas eu queria até fazer uma ressalva aqui Sim. antes de entrar na resposta. Eu não sou bacharel em Direito e nem sou um ator, né? Sim. Diretamente ligado, ou seja, eu não estou lá na ponta de lança das agências de segurança pública. Sim. Esse conhecimento que eu absorvi ao longo dos anos é de prática mesmo, é meio que empírico e auxiliando. Eu falo, inclusive, que quando Característica comum nossa, inclusive. quando Idem. eu vou me apresentar, eu falo que eu sou um consultor de tecnologia para a segurança pública. Então, Perfeito. é isso. Então, assim, dentro de um processo investigativo, eu diria que a gente tem basicamente 3 etapas, né? A parte de inteligência, que ela é mais proativa no sentido de você tentar antecipar movimentos. E depois você tem a investigação e a forense propriamente dita, né? A inteligência, ela é meio antes da busca e apreensão, investigação e forense é depois do crime ocorrido, né? Tenta olhar para o passado. Mas se tem uma coisa que perpassa todas essas fases, e aí você citou, são esses 5 Ws, né, do inglês, que são 5 Ws. Aí tem algumas teorias que falam de 7, ampliam um pouco mais e tal, mas a teoria clássica são os 5 Ws, que acaba que, para a administração também, no caso de empresas, essa metodologia acaba sendo utilizada, né? Então, do inglês lá, o how, como, who, quem, when, quando, where, onde e why, por quê, né? Então, é basicamente o que se procura responder dentro de um processo de investigação. E falando de inteligência, a inteligência ela é basicamente organizada em disciplinas, né? Então, a gente tem diversas disciplinas de inteligência. Eu diria que talvez a principal delas, aí não tem assim, tem estudos que dizem que 90% das informações coletadas, elas são oriundas de fontes abertas, né? Ou o SINT, que é uma das disciplinas de inteligência. Então, daqui a pouco a gente entra nas outras. Mas quando a gente entra no aspecto de OSINT, né, principalmente com o advento das redes sociais, das mídias sociais, a maioria das pessoas elas estão expostas, presentes na internet, né? E se acaba levantando um número absurdo de informações. Lá atrás, no passado, para fazer uma retrospectiva, quando alguém publicava uma foto na internet, então o cara tirou uma foto ali, por exemplo, do celular dele e subiu para o Facebook. A fotografia original, ela armazena alguns metadados, que é chamado de EXIF. Então, por exemplo, as coordenadas geográficas eram parte desse EXIF. Então, você acessar essa foto lá no passado... Significa acessar a localização. Significa acessar a localização. Então, a primeira correlação, a gente conseguiria, por exemplo, plotar, pegando aqui o Skynet no mapa, a localização exata, para falar de latitude e longitude, né? Isso. Mas a gente tinha também o metadado de timestamp, que é data e hora. Então, você sabe exatamente quando e onde, fazendo um paralelo com geoprocessamento, georreferenciamento. Ali foram teoricamente respondidas. Isso acabou gerando alguns problemas. Então, hoje, quando a gente manda uma foto, seja em WhatsApp, seja a gente fazer uma publicação ali no Facebook, no Instagram, o que essas plataformas elas fazem hoje por padrão?
até como uma questão de privacidade, sigilo. Proteção dos dados. Eles raspam os metadados. Então, essa informação ela não está mais disponível através dos metadados. Mas ainda assim a pessoa faz, ela faz o check-in do local que ela está, e a publicação num determinado dia, em determinada hora, com o check-in naquele local, você ainda continua tendo, né, o onde e quando. Mas não só isso. Aqui eu queria até, Léo, voltar à pergunta e te fazer uma provocação, que é uma questão que surge de forma recorrente por parte dos nossos clientes, que é a capacidade de identificar a localização baseada em landscape, assim, né, em paisagem. Hoje já existem alguns recursos, como por exemplo o Google Images. Eu já fiz isso como um apaixonado pela disciplina de fontes abertas. Sim. A gente citou aqui redes sociais, mas o Google acaba sendo uma das fontes de pesquisa. Então, por exemplo, quando você sobe uma imagem para fazer uma busca reversa, dependendo de onde ele tirou a foto, a pessoa tirou a foto, então essa ponte, com essas construções, com esse tipo de vegetação, só pode ter naquela localidade. Aí eu queria entender se existe tecnologia para isso e como que... Porque essa é uma pergunta de fato recorrente e Sim. Dentro de tudo que eu já vi, salvo o Google Images, essa busca reversa hoje, você já respondeu, é sim possível. Um dos grandes avanços, né? Assim como a parte de dados, coleta de dados nas várias fontes abertas, como você citou, tem avançado muito, né? Na questão, vamos dizer, mais física, talvez física. Vou explicar melhor. Na parte mais da paisagem, como você falou, também uma série de avanços tem ocorridos, né? Desde a partir da paisagem você verificar qual que é o local específico que aquela paisagem se apresenta, quanto vem aí um outro aspecto que a gente ressalta muito também e que agrega muito valor. Ok, esse evento aconteceu nessa localização. Mas qual que é o domínio sobre essa localização? E aí eu me explico qual que é o domínio. É uma propriedade rural? E aí, se é uma propriedade rural, quem que é o responsável? Quem são os proprietários? Né? Quem estão relacionados àquela propriedade rural? Né? Ou é uma terra indígena? Ou é um quilombo? Ou é um logradouro, o endereço? O logradouro, acho que todos vão conseguir me entender. O logradouro na cidade? É uma casa localizada na rua tal, número tal, do bairro tal, da cidade tal. Então, o que eu quero dizer por dominialidade do território é isso, que é tão importante, que só a lat-long, né, latitude e longitude, ok, ela te aponta o local do globo, que aquele evento aconteceu. Mas qual que é o domínio sobre aquele local? Isso dentro de um processo de investigação, a gente julga ser uma informação altamente relevante. Até porque, não só na apuração, mas até também na determinação da competência. Dependendo do domínio, uma terra indígena, talvez a polícia estadual não possa entrar. Ela não tem competência, ela não tem delegação institucional para fazer uma investigação que ocorreu ali. Estou dando por hipótese, tá? É um mero exemplo. Então, tem informações meteorológicas antes de uma busca e apreensão, também, rotas de fuga, né? Fuga. Até, você citou outro exemplo bem interessante. Vou dar um exemplo bem, com certeza, 99% do público não conhece. É possível, pelo sensoriamento remoto, a gente verificar a umidade do solo. Ou seja, um dado, um satélite, com tecnologias específicas, não vou entrar nesse detalhe, muito tecnológico, banda, frequência, verificar a umidade do solo. Isso nasceu, por exemplo, esse dado veio dos militares norte-americanos que calculavam, né, faziam, né, projetavam as rotas de deslocamento de veículos pesados, por exemplo, blindados, né, para eles não atolarem. Né? Então, ou seja, uma série de dados o sensoriamento remoto pode gerar, seja para compor o processo de investigação, seja num outro viés, para suportar o planejamento de uma operação, que é um outro viés. Sim.
né? Uma Sem coisa é a dúvida. investigação, outra coisa é o planejamento de uma operação. E, mais uma vez, juntar toda essa massa de dados, você vê que nós nem iniciamos direito aqui o MesaCast, né, Borges? Já, sei lá, de quantos tipos de dados a gente falou. É, É um é desafio, um concorda, desafio. Borges? Eu tive a oportunidade de ser convidado para um evento, e aí a temática, né, da palestra que eu tratei lá foram os desafios da investigação, a inteligência forense digital, né? Vamos focar aqui no âmbito digital. E uma dos, dos aspectos, né, tratados como um desafio na ocasião foi exatamente o volume de dados e a variedade, né, de De dados, né? dado, a variedade. É um problema de Big Data, né? Então você pega hoje, por exemplo, E aí, ainda tecnologicamente, o desafio. Alguns dados são estruturados, outros outros dados não são não estruturados, estruturados. E exatamente, aí, tecnologicamente, é mais um sem dúvida. desafio. Então, Vai assim, lá. para colocar aqui em perspectiva, né? Você pegar um iPhone, um celular mais moderno, seja um Sim. Samsung, um Galaxy de última geração, esses celulares eles já vêm equipados hoje com 1 terabyte de armazenamento interno. Então, assim, é foto, vídeo, conversas de WhatsApp, áudios de WhatsApp, informações de geolocalização. No momento que Literalmente. ele estava conectado numa herb de empresa de telefonia, é o momento que ele estava conectado no Wi-Fi, quando ele mandou, por exemplo, a informação de localização. Então, você tem ali uma série de aplicativos e até fazendo paralelo de Velocidade do deslocamento. velocidade do deslocamento. Então, assim, para pegar um outro aspecto, né, que a gente já falou de OSINT, a gente já falou de sensoriamento remoto, investigação em dispositivos celulares, smartphones, sem falar de outras coisas como interceptação legal, né? Outras disciplinas de inteligência, inteligência de sinais, inteligência de imagem e por aí vai. Então, assim, eu diria que não é um problema do investigador de polícia, do agente, né, de segurança pública brasileira. Eu diria até que esse é um aspecto que hoje acaba assolando grande parte das agências, Das agências. que é a falta de capacidade. Você tem ali um universo de informações disponíveis, mas você está olhando sempre para um fragmento ou para a informação numa interface específica, sem colocar essas coisas todas conectadas, né? E aí você acaba exigindo muito por parte do analista, de quem está operando, de fazer essa consolidação Essa manual. consolidação. E a gente sabe Demora que tempo, demora tempo. complexo, Eventualmente, não outro dia eu consegue. estava com um cliente que ele recebeu lá uma quebra de sigilo bancário. Tinha assim, Sim. acho que 500 mil linhas num arquivo lá, tipo um Excel. E aí eu perguntei, como que você consegue analisar isso no Excel, né, e etc. Ele falou, cara, eu vou meio que pego aqui os 10, 15 primeiros, Por não amostragem. primeiros, né, por amostragem, mas 10, 15% ali de toda a planilha. Se eu já encontrei o que eu preciso, eu acabo desconsiderando o restante. Mas desconsiderar o restante pode, na verdade, te causar meio que uma miopia ali, né? Porque podem ter outros elementos ou transações que acabaram eventualmente passando despercebida por falta de, eventualmente, ferramental Ferramental. tecnológico, né? Aí, Borges, eu sou conhecido aqui, de vez em quando, quase para dizer, de vez em sempre, eu gosto de dar uma cutucada na ferida e aí você me deu gancho para isso. Eu vou falar uma coisa aqui em termos de X. Quando eu, pessoalmente, vou apresentar a X, vamos dizer, a nossa principal tecnologia, plataforma, você até mencionou o Skynet, eu costumo dizer que o Skynet é um grande fusionador de dados naquilo que ele trabalha, na Uhum. especialização dele, né? Imagens de satélite, outros tipos de dados orbitais, dados capturados por sensores terrestres, sensores aerotransportados, dados geográficos, e por aí vai. Beleza. E eu vejo, aí eu estou puxando isso, já vou adiantar. Eu vou te provocar em termos de maturidade. Qual que é a maturidade do mercado?
eu vejo no nosso mercado, assim, ainda se fala, a imagem de satélite, a ferramenta de geoprocessamento, o dado, o banco de dados geográfico que está tratando o dado lá sei lá, da propriedade rural, ou do domínio, ou do terra indígena, ou do isso. E, no fundo, a informação de valor, inevitavelmente, a informação necessária para aquele objetivo, seja um objetivo público, né, de uma agência pública, policial, vamos dizer, fundiária, dos mais diversos temas, ou seja, mesmo no privado, né? Um banco que concede crédito, uma seguradora, uma companhia de seguros que vai Fazer segurar uma uma análise de produção, risco. coisa e tal. A informação de valor acontece a partir do fusionamento. No nosso, falando especificamente no nosso ramo, de muito pouco tempo para cá, mas muito pouco, Borges, é que acordou, tá começando a questão desse fusionamento. Em vez de tratar, mas invariavelmente eu estou em mesas inclusive de especializadas, de Uhum. técnicos, etc., que ainda continuam. A imagem de satélite de um lado, a ferramenta que vai manipular o dado geográfico do outro lado, o banco, aquela coisa mais. E quando que hoje, principalmente em conferências externas, etc., a gente vê, passou. Ninguém mais está preocupado com um banco de dados isolado, ou com a imagem de satélite do outro lado, ou com aonde que eu vou processar, ou nada. Invariavelmente ele quer, ele está focado na obtenção da informação de valor, e essa informação de valor ele quer que alguém fusione isso tudo e entregue a informação. No processo de investigação, por isso que você provocou, dada essa complexidade toda que você acabou de mencionar, que nós estamos conversando aqui, eu entendo, por uma questão de lógica, se você. Eu estou longe de ser um especialista em segurança, muito longe. Na realidade, nem sei o que é segurança pública. Vou admitir aqui. Pronto, levantei a mão. Mas fusionamento de dados, a organização desse relatório, sei lá qual o volume de dados que existe, por exemplo, nesse exemplo que você falou, um relatório, uma tabela de 500 mil linhas, é tudo. Sem É dúvida. tudo. E na complexidade que as coisas. Então, eu queria te provocar, a partir desse racional, desculpe até eu me estendi demais, mas quão maduro o mercado está? Ou seja, as coisas ainda estão muito isoladas, isso aqui, isso aqui, as caixinhas estão muito isoladas, e quão maduro o mercado está para, primeiro, entender a necessidade desse fusionamento. Segundo, a partir do entendimento, buscar, né, soluções para isso. E as soluções, invariavelmente, não são só tecnológicas, são, às vezes, antes até de tecnológica, organizacionais internas. Né? Uhum. Como é que você avalia o nicho que você atua, sua empresa atua, né, em termos dessa maturidade? Você acha que essa consciência existe? O mercado já está aparelhado, não está aparelhado, está estudando? Como é que está isso, cara? Vamos lá, Léo. Tentar responder sua questão Que é complexa para variar, em né? duas etapas. Sim, Primeiro é desafio técnico isso. e tecnológico por detrás da questão. Pegar de novo aqui, extração de celular, né? Celular hoje, talvez dentro de um processo investigativo, talvez seja o principal ativo. Está todo mundo conectado, por mais que você eventualmente não esteja usando, ele está gerando Na vida comum tem aquele jargão informações. popular, minha vida está no celular. Tá no Né? celular. Outro dia eu vi uma charge acho que é New Yorker. Eles têm umas charges interessantes. O cara tá no leito de morte, né? A morte chega com uma foice para poder buscá-lo. E aí ele tá com o celular assim, né? Aquele reflexo à noite e tal. E aí ele só olha para ela e faz um único pedido: deixa eu apagar o meu histórico Deu de, história. A de preocupação navegação. dele A de preocupação morte. dele no leito de morte é apagar o histórico de navegação. Então, absolutamente tudo da nossa vida tá no celular. A nossa vida ela mudou pro digital, né? É. Sem falar dos outros dispositivos, que agora a gente já está entrando em IoT e etc.
Então, quando a gente pega celular, e aí eu falei de 1 terabyte de massa de dados que hoje um aparelho tem, qual que é o primeiro desafio técnico? E eu vejo por parte da indústria. Quando eu falo indústria, é indústria de tecnologia. A abordagem que eles dão. A maioria das soluções de fusionamento de dados, Sei. elas entregam a capacidade de trabalhar com evidências de celular, né? Então, aquela extração de celular, aquela investigação, aquela perícia que foi feita do celular. Indexar aquilo para poder, entre aspas, criar uma grande base de inteligências, de inteligência. Mas eles fazem, na minha visão, eles têm feito hoje focado de forma errada, né? Os esforços de forma errada, porque, e aí falando até de informação de valor, quando a gente pensa na indexação do conteúdo como um todo, 1 terabyte, você imagina quantas extrações de celulares são feitas ou já foram feitas, né? Quando a gente olha para o passado, preternamente, e tem informação de valor para ser até eventualmente antever, antecipar eventualmente algum movimento, etc. Você imagina quanto de storage de armazenamento você precisaria para poder indexar todas as extrações de celulares, e aí falando só do celular, né, essa fonte de dados, armazenar num ponto único e fazer essa correlação, esse fusionamento. Difícil até de imaginar. Além disso, e aqui eu estou falando de infraestrutura de armazenamento, storage, mas imagina que o cara está no interior do Amazonas, por detrás de um link satelital, e ele precisa mandar isso para uma estrutura, por mais que alguém queira fazer isso, né? É uma estrutura central, seja lá na capital, né, do estado, por exemplo, Manaus, seja eventualmente Brasília, tá? Como que ele faz o tráfego via banda de internet, ou mesmo um link privado, desse 1 tera, como que ele faz o upload dessa evidência coletada? Então é um desafio. Então, assim, hoje, a minha visão é de que a indústria tem feito, quem sou eu para poder falar da indústria, mas tem feito de forma errada, né? E pensando na informação de valor, né, existente dentro ali daquele aparelho, uma vez resolvida a investigação, é a informação de inteligência. Então, isso já foi fruto de pesquisa nossa internamente. Se você extrai apenas os metadados existentes naquela evidência, agenda telefônica, quem ligou para quem, quando, as informações de geolocalização, ou seja, sem o dado bruto, sem foto, sem vídeo, sem base de dados dos aplicativos, você constrói uma grande base de dados correlacionando isso tudo, e no futuro você consegue, por exemplo, responder perguntas simples como: no passado, esse número de telefone, essa pessoa apareceu em alguma investigação anterior, coisa que hoje a gente não consegue fazer. Primeiro, por não ter tecnologia, por quê? Porque o ferramental que está disponível hoje, ele endereça esse problema da evidência de celular de uma forma que não é a correta, e o outro aspecto é a maturidade. A gente tem visto, e não é de problema nenhum falar disso, das discussões recentes, encabeçadas pelo próprio Ministério da Justiça, né, o ministro da Justiça, em que hoje os estados possuem, cada estado, a sua própria base de dados de criminosos, de procurados, de foragidos. Então não há uma integração. Então, às vezes, um foragido do estado de Minas, ele cai numa operação policial, polícia ostensiva no norte, e ele é simplesmente liberado. Por quê? Porque as bases não estão integradas. E isso é, de fato, um problema, principalmente quando a gente olha, né, do ponto de vista de inteligência, em que o principal ativo ele é a informação para produção de conhecimento. Então, não tem inteligência sem compartilhamento de dados. Mas existem, Léo, soluções que se propõem a fazer o que a gente chama de fusionamento de dados, que é o quê? Pegar os dados produzidos, né, pelas diversas fontes de informações e consolidar num ponto único para poder facilitar a vida de quem está operando, de quem está analisando. Existe
Mas eu acho que a gente ainda precisa caminhar muito, sabe? Alguns estados talvez mais avançados, algumas instituições, organizações, agências governamentais mais avançados, mas eu vejo que ainda há um caminho muito grande Grande. para que a gente chegue até a ponto de conseguir implementar e ter algum resultado com esse tipo de solução, com esse tipo de Ou tecnologia. seja, o desafio apesar de dentro num nicho específico, né? Um nicho complexo, um nicho crítico, mas resumindo, entendendo o que você acabou de falar, é bastante parecido com o que a gente vê, por exemplo, no fundiário, no ambiental. O desafio os dados existem, porém eles estão Estão dispersos, espalhados, estão dispersos. espalhados. Existe um desafio tecnológico, mas existe um desafio organizacional Sim, antes do tecnológico, e muitas vezes, aí, quando se trata de dado público, dado sensível, etc., tem até uma questão da legalidade, sim. um desafio legal também, se é que eu posso definir dessa maneira. Mas eu achei bem interessante o que você comentou, Borges, mais uma vez, né? Eu acho que a gente está mostrando aqui um pouco, espremendo esse, esse, esse limão que nós estamos tentando espremer aqui. Os dados eles existem, as fontes de dados, né? Mais uma vez, a forma de adquirir esses dados, você me provocou através das imagens, eu te devolvi a provocação esse ping-pong que nós estamos aqui, nos celulares, nas redes sociais, etc. A gente também, sem entrar muito em detalhes, nós estamos informando que tecnologias, meios para isso existem. Existem, Ponto. existem. Ponto. Existe. Esse é um Né? ponto. É. Vai ser uma jornada, né? Porque você precisa normalizar o dado, são Normalizar o múltiplas dado. fontes de Tem dados, todo um múltiplos procedimento a tratamentos, ser todo feito. um procedimento. É É, possível ser feito? É é possível. possível. Não é da noite para o dia, É. né? E a maturidade ela vai sendo desenvolvida à medida que você inicia E ali aí, a Borges, jornada, né? mas eu vejo um certo conflito, principalmente na questão da segurança pública, que é o seguinte: de um lado, o aparato de segurança pública, seja ele o policiamento ostensivo, a investigação, as várias vertentes que você até citou algumas delas, ele cada vez tem que ter maior cuidado na abordagem, né? Seja na abordagem ao indivíduo, seja na abordagem, na ação para obter um dado, para adquirir um dado, né? As legislações, a LGPD, direitos humanos, por aí vai, né? Cada vez pressionam mais. Eu não estou aqui discutindo, fazendo juízo de valor, se está certo, está errado, se está exagerado, não está exagerado. Não, não é esse, em hipótese alguma, o mérito aqui da nossa conversa. Mas, de fato, esse cuidado, por um lado, existe. Por outro lado, por vezes, eu tenho a sensação que está existindo uma hesitação, por vezes exagerada, me parece, eu estou falando por mim, me parece exagerada, no seguinte sentido: poxa, eu não posso. é, não é legítimo eu fazer um reconhecimento facial. Não é legítimo eu adquirir um dado que está aberto, ou é. Estou sendo provocativo, eu não estou afirmando, tá, gente? Eu estou sendo provocativo. É ou não é legítimo eu adquirir e agregar, adicionar um dado que eu adquiri numa rede social que está aberta, para todo mundo ver, mas eu ir lá pegar esse dado e colocar no bojo de um processo de investigação, isso é legítimo, não é legítimo, é até um certo limite, etc. Mas fora do processo de investigação está todo mundo vendo, está aberto para todo mundo ver. Lá na minha rede social, na minha publicação, eu literalmente, se for o reconhecimento da minha face, eu andando numa via pública, etc. Me parece um pouco tumultuado. Essas tecnologias podiam auxiliar muito exatamente em evitar uma abordagem mais truculenta, uma intromissão mais ostensiva,
né, a um indivíduo, a um grupo de indivíduos. E, por outro lado, o uso dessa tecnologia, eu entendo que o debate é válido, a avaliação é válida, o estudo é válido, mas eu acho que às vezes existe um exagero. Eu, por exemplo, eu vou falar mais uma vez por mim, eu não me sinto incomodado, eu me sinto até seguro se esse prédio aqui, o shopping center ali, está reconhecendo a minha face e está fazendo algum batimento, se eu sou um foragido da justiça ou não sou. Se eu não tenho nada a dever, se eu estou em dia, eu não tenho problema que reconheçam a minha face ali na esquina. Não tem problema nenhum. Eu estou sendo muito simplista nisso, Uhum, tá? Mas essa simplicidade vem exatamente para provocar. Até porque, se me reconhecer, evita, e eu também não teria problema nenhum, mas evita de um policial me parar, me importunar, me pedir meu documento, ou fazer uma sabatina ali rápida, né? Etc. Você concorda com isso? Não? Aí, ou seja, eu acho que a gente está um pouco perdido, né? Esse debate da legitimidade da aplicação de tecnologias para poder não só investigar, mas para poder até me legitimar, me uhum, validar. uhum. Que eu estou bem, eu estou tranquilo, eu não tenho nenhum tipo de dívida, seja com a justiça, seja com Sim. quem quer que seja. O que você me diz rapidamente sobre isso, Borges? Eu Mais uma vez eu costumo. estou te É, cutucando, né? nossa, cutucar a onça com Com vara vara curta, curta. né? Eu costumo falar com os nossos clientes que é como se um criminoso, independente do tipo de crime, De mas aí crime. olhando para o ordenamento jurídico, se ele tivesse direito a algum tipo de privacidade, né? Uma vez o fato posto, né? Então, quando a gente fala de investigação, o crime ele já aconteceu. Já aconteceu. Pega-se os envolvidos e faz a Aplica-se a lei. aplica-se a Com lei, a né? sentença. Obviamente, seguindo o processo, mas eu tenho visto, Léo, e corrobora muito com o que você falou, os advogados de defesa hoje, eles se especializaram em questionar o processo, O processo, a a prova, qualidade da e não prova, a mais o condução do mérito, processo. né? Não mais o Não mérito. mais o mérito. Então, esse é reflexo disso que a gente tem visto. Então, eles se especializaram em falar, olha, mas cadê então a cadeia de custódia e hash viraram Né? as palavras Da da moda. moda, né? Então, assim, olha, não tomou cuidado com a cadeia de custódia, cadê o hash, o processo de coleta dessa evidência não foi feito de forma Embora a evidência coletada seja inquestionável. inquestionável, Ela é até né? tangível, né? Exatamente. Então, o cara, ele questiona o processo e não questiona mais o mérito. Eu acho que isso é reflexo do que se acabou E por de outro lado, colocar. as tecnologias que podiam auxiliar muito o emprego dessas tecnologias, não vou entrar no mérito de quais tecnologias, Uhum, que não temos nem sim. tempo para isso, mas o emprego dessas tecnologias que podiam, de uma forma menos ostensiva, vou usar um termo aqui, não sei se é adequado, não, menos agressiva, Intrusiva, talvez, intrusiva, né? ótimo, Menos ótimo, intrusiva. são também altamente Sim. questionadas. Por uma Então, questão de privacidade. Como se o sujeito que está, por exemplo, né, um tornozelado que está é, pulando o carnaval numa capital, isso. ele tivesse o direito de estar ali, né, e de não ser monitorado. Em Minas, na verdade, antes de termos qualquer tipo de tecnologia de câmera e tal, tem um programa em que a PM de Minas habilitava nos bairros como se fosse uma rede, uma vizinhança segura, em que as pessoas passavam informações, né, de acontecimentos de fato para a polícia. Hoje a gente tem a tecnologia à disposição, tem a capacidade, por exemplo, de fazer um reconhecimento facial em tempo real
é integrar com bases de procurados, de integrar com foragidos, serviço de mensageria serviço para de acionar lá a mensageria. viatura ou o policial que está mais Exatamente. perto. E ter um policiamento, aí falando policiamento ostensivo, mais efetivo, Mais que efetivo, contribui mais com eficaz. a redução dos índices de criminalidade, que dá uma sensação maior Sensação de de segurança segurança da que hoje se população, sente e acuada. segura. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ele tenta consolidar essas bases de ocorrências, de registros que cada estado faz, sejam nas suas secretarias, sejam nas suas polícias militares, pelas suas polícias militares ou civis, ele junta, né? Então essas bases são desconectadas, eles juntam, trabalham esse dado e geram os indicadores. Então a gente vê, na verdade, assim, uma redução dos índices de criminalidade, sobretudo os crimes patrimoniais, que são os crimes de oportunidade, né? Roubo, furto a celulares, veículos, casas. E aí esse fenômeno ele se explica em função da pandemia, porque a pandemia tirou as pessoas de circulação das ruas, então o criminoso ele não tinha quem... A vítima, né? A vítima não A estava na vítima não rua. estava na rua, colocou as vítimas dentro de casa, então ele não podia também entrar na casa, porque o morador ele estava lá. Então, esse fenômeno de redução nos índices de criminalidade que a gente vê no anuário se dá em função da pandemia, desse fenômeno Mudança da de pandemia, comportamento mudança da de comportamento da sociedade. Em contrapartida, isso traz um outro dado alarmante, que é a quantidade de crimes de estelionato e fraude eletrônica, né? Estelionato virtual, digitais, explodiu. né? De 2018 para cá, são cresceu mais de 360% os crimes de estelionato. Uma verdadeira explosão. Explosão. Tanto que em 2021 o legislador viu a necessidade de tipificar, porque antes era só estelionato. Aí passou a existir fraude eletrônica ou estelionato virtual. Então a gente está estratificando esse número, daqui a pouco a gente vai conseguir entender esse fenômeno melhor. Mudou. Então hoje no Brasil, se não me falha a memória, é em torno de 200 golpes virtuais por hora. Fora a subnotificação, né? Fora a subnotificação. As pessoas, por muitas das vezes, exatamente, muitas das vezes elas caem no golpe e não vão, inclusive, registrar a ocorrência por diversas razões. Uma delas é a vergonha de ter caído no golpe. Então a gente tem visto uma mudança e, enfim, só se combate crime, e aí agora, né, falando de crime de tecnologia no meio virtual, no meio cibernético, com tecnologia, né? Não tem outra forma. Então, assim, eu acho que... E nós temos que ser mais ágeis na Ser mais ágeis, né? Assim, o crime organizado, ele é mais ágil, ele tem recurso à disposição, seja ele humano, seja financeiro e tecnológico, e o governo, né, em contrapartida, não consegue fazer concursos e ter recurso humano à disposição na mesma velocidade. Você imagina, 360% em 2, 3 anos, desafia a lógica de qualquer organização, né? Imagina você, enquanto empresário, você tem que mudar a estrutura da sua empresa para atender aquela demanda. O governo ele não consegue, ele não tem agilidade para contratar, seja pessoa, para adquirir tecnologia, e o recurso financeiro ele é finito, né? Mas tecnologia existe, está aí à disposição, e a gente acho que precisa avançar. Eu acho que um dos propósitos do MesaCast, humildemente, gente, quem somos nós para ter a pretensão de influenciar isso tudo, né? Mas humildemente, uma das nossos objetivos e pretensões, Borges, no MesaCast, é exatamente desenvolver esse debate, levar algum nível de informação, mesmo que bem superficial, né? Genérico, no tempo, no tipo de mensagem que a gente está trabalhando aqui, é exatamente esse, a gente tentar. Borges, eu vou te agradecer muito mais uma vez de início. Obrigado por você ter vindo. Inclusive, Borges não reside aqui em Brasília, né? Tá nos visitando aqui hoje. Prazer. Muito obrigado.
Vocês perceberam que a gente podia ter aqui mais 1, 2 horas para falar e falaríamos teríamos conteúdo para explorar muito mais tempo, né? Mas o tempo é finito, Sim. a gente precisa dar um corte, mas eu tenho certeza, Borges, que a gente vai ter outras oportunidades, seja nós dois, seja outros profissionais, outros especialistas, até do corpo das nossas Claro, empresas. sem dúvida. Eu já deixo aqui uma centelha, um convite aqui já pré-lançado, né? Eu acho que a gente pode, inclusive, desenvolver temas mais dentro dessa temática, mas talvez coisas mais Específicas, né? especializadas, talvez até chegando no nível quase que funcional, Uhum. tá? Mas é isso, amigo. Muito obrigado pela presença, muito obrigado à audiência de todos vocês. Espero que a gente tenha conseguido contribuir, que como eu falei, esse é o grande objetivo do MesaCast, levando algum nível de conhecimento, compartilhando esse conteúdo, essas informações com todos vocês, né? E fazendo, como eu gosto sempre de fazer, algumas provocações, como o Borges falou, cutucando a onça com vara curta. Concorda, Borges? Concordo. É esse o nosso papel, né? Obrigado, Léo. Foi um prazer. A gente está lá à disposição. Sempre que precisar, eu acho que, obviamente, vocês estão no início aqui desse programa, né? MesaCast. Eu iniciei aqui a gravação te parabenizando pela iniciativa. Eu assisti os 2 primeiros, estou lá ansioso para poder ver os próximos, porque eu não tenho dúvidas de que vocês estão convidando aqui pessoas que são especialistas ali na área nas suas respectivas áreas. Então, isso me deixa muito lisonjeado. E o pessoal na Inspect lá também está completamente à disposição. Você conhece o nosso time, sabe da capacidade deles. Então, assim, fica à vontade. Obrigado, espero que tenha sido proveitoso. Abração, Borges. Até.